Galera, vamos lá para o nosso vídeo 2. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre taxa equivalente, taxa proporcional, tá bom? Eu ainda vou me segurar a falar sobre a fórmula e a gente vai fazer uma conversão aqui para treino, tá bom? Então, vamos lá, olha. Aqui, ó. Taxa equivalente, taxa proporcional. A gente já sabe que a taxa equivalente é uma conversão feita a juro composto. E que a taxa proporcional é uma taxa a juros simples, tá bom? Então vamos lá. Olha só, taxa proporcional. Qual é o esquema que eu falei para vocês? Cara, eu sempre vou ter duas taxas, tá bom? Uma taxa menor e uma taxa maior. Toda vez que eu quiser sair de uma taxa menor e ir na direção de uma taxa maior, né? Saio da taxa mensal, por exemplo, e vou para uma taxa anual. Se o regime for proporcional, se tiver equivalente lá, não. Mas se tiver proporcional, o que a gente faz? A regra fala que nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar, beleza? Agora, se eu estou numa taxa maior, uma taxa anual, por exemplo, e eu vou em direção a uma taxa menor, no meu exemplo aqui, uma taxa mensal. O que a gente faz se for taxa proporcional? Isso que tu tem que ter na cabeça. Se a questão fale converta a taxa proporcional, a regra é essa daqui, tá bom? Nós vamos fazer o quê? Dividir. Derrubar o barraco. Dividir. Tá bom? Então, em regra, quando eu falo de juro composto, ou melhor, de juros simples, a conversão das taxas se dá dessa forma. Ou eu multiplico quando eu saio da taxa menor para a taxa maior, ou eu vou o quê? Dividir. Ah, Adriano, isso daí é muito tranquilo. E é mesmo, entendeu? Olha aqui o exemplo 1. Qual a taxa anual de juros proporcional à taxa de 3% ao mês? Opa! Bora começar a analisar aqui, ó. Primeira coisa, ele me deu uma taxa de 3% ao mês. E ele pede uma taxa proporcional à minha taxa o quê? Anual. Quem é a menor? Quem é a menor taxa, Adriano? Eu não sei, porque eu só tenho a taxa mensal, não tenho a taxa anual. A gente não olha para a taxa, a gente olha para o período de capitalização. Aqui ele fala que é o mês. E aqui ele pede ano. O que é menor, mês ou ano? Opa, Adriano, o mês é menor. Isso. Se o mês é menor, tá bom? E o ano é o maior, e eu tenho uma taxa mensal e eu não tenho a taxa anual, isso indica que eu estou saindo do menor para o maior. Toda vez que eu saio da menor taxa para a maior, o que eu faço? Multiplico. Aqui eu vou o quê, ó? Multiplicar. Beleza, Adriano. Vou multiplicar por quanto? Isso é uma dúvida que às vezes paira na cabeça do aluno. Eu pergunto, quantas vezes o menor cabe dentro do maior? Quantos meses cabem dentro de um ano? Ah, Adriano, moleza. 12. Pronto, encontrei o tempo e eu já encontrei também o que eu vou fazer. Então eu vou pegar o que, ó? Resolução aqui, ó. Qual é a resposta? É 3 vezes 12, que vai dar igual a 36% ao ano. Pronto, encontrei. Encontrei aqui, ó. Então a minha taxa proporcional, tá bom? A minha taxa proporcional será a taxa de 36% ao ano. Tanto faz eu aplicar um capital
a 3% durante 12 meses ou a 36% durante um ano. O resultado financeiro é o mesmo, tá bom? Ok, isso daí eu estou saindo do quê? Da unidade maior para a unidade menor. Agora olha o cálculo inverso. Exemplo 2. Qual a taxa de juros mensal proporcional à taxa anual? Opa! Agora nós invertemos o jogo. Porque eu tenho uma taxa de 36% ao ano. E eu peço para encontrar qual taxa mensal, tá bom? Então eu estou saindo da maior taxa ano, eu estou saindo do ano, estou indo em direção agora o quê? Ao mês. Estou saindo de ano e estou indo em direção a mês. Qual é a pergunta que eu faço? Se eu estou saindo do maior para o menor, o que eu vou fazer? Dividir, Adriano. Ok. E como é que eu encontro o tempo? Galera, preste atenção aqui, ó. E sempre quando eu vou encontrar o tempo em conversão de qualquer taxa, eu pergunto quantas vezes a unidade menor cabe na maior. Então, qual é a unidade menor? Meses. Quantos meses cabem dentro de um ano? Perceba que a seta aqui, ó, em relação ao exemplo de cima, está em sentido contrário. Não me importa. Eu sempre pergunto quantas vezes a unidade menor, o mês menor, o período menor, cabe dentro do maior. E aí ele me responde que eu tenho 12 meses dentro de um ano. Resumindo tudo, qual é a resposta então da questão? A resposta ficará 36 dividido por 12 é igual a 3% ao mês. Você deve estar pensando assim, ah, cara, isso é muito fácil. É fácil. Isso é muito fácil mesmo. Por isso, tu não pode errar esse troço, tá bom? Ai, gripe tá horrível. Horrível. Foi pedido conjunto de aluno, eu acho. Ó, senhor, não deixa ele ir dar aula, não deixa. Eu peguei uma gripe tão ruim. Vamos lá. Entendido esse daqui? Cara, se tu compreendeu esse, manda mensagem para mim lá no grupo, ou melhor, coloca aqui embaixo, entendeu? No comentário do vídeo, comenta bem assim, compreendi conversão de taxa proporcional, tá bom? Compreendi conversão de taxa equivalente. Ou coloca o que tu não compreendeu. Isso vai me dar um feedback bom, como tá aí o andamento, tá legal? Isso aqui é a base para a gente poder resolver as questões lá da lista. Próximo. Taxa equivalente agora. Lembra, toda vez que eu falar em taxa proporcional, é juro simples. Quando eu falar em taxa equivalente, é juro o quê? Composto, tá bom? E a ideia é a mesma. Aqui eu vou sair, olha, de uma unidade menor para uma unidade maior. E toda vez que eu sair de uma unidade menor para uma maior, ou vice-versa, o que irá acontecer? Eu já mostrei de onde vem essa fórmula, então só vou colocar, tá bom? Primeira coisa, a fórmula regra é essa daqui, ó. A taxa equivalente, tá bom? A taxa equivalente será igual. Qual é a base? 1 mais a taxa de juros. Cara, isso é a regra, tá legal? Isso é a regra. Isso vai funcionar tanto se eu estiver saindo da menor para maior, como da maior para menor. Então aqui, ó, também vai ficar a mesma coisa. Qual é a taxa equivalente? Aqui, ó, a minha taxa
equivalente, ela é igual a 1 mais a taxa. Ai, caramba. Alguém se entrega aí, né? Quem é que ficou pedindo isso? Cara, impressionante. Tava hiper bem. Mas vamos lá. Olha só, trouxe 2 exemplos. Exemplo 3, exemplo 4. Vou cortar não, vai assim mesmo pro vídeo. Olha só. No exemplo 3 e no exemplo 4, olha como isso aqui vai ficar. No exemplo 3, qual a taxa de juros anual equivalente? A taxa de 3% ao mês. Percebe que eu tenho a taxa mensal 3% ao mês. E agora eu quero levar o quê? Para uma taxa anual. Tá bom? Para uma taxa anual. Toda vez que eu tiver isso, você vai lembrar o seguinte, ó. Ah, essa estrutura, ela diz que eu tenho que elevar a T. Eu vou elevar a T, tá bom? Elevar a T. Eu vou trabalhar com a potência. Então, sair da unidade menor para a unidade maior, elevo a T. Ok, já encontrei o meu tempo aqui, ó. A pergunta é, quanto é o meu T? Quantos meses cabem dentro de um ano? Opa, Adriano, 12. Então, eu vou elevar a 12, tá bom? Ok, vamos lá montar a questão. Então, iria ficar assim, ó. Minha taxa equivalente é igual a 1 mais. Adriano, posso usar a taxa de 3%? Não. Você precisa transformar de taxa percentual para taxa unitária, então a gente divide por 100. 3%, colocar bem aqui, ó. Dividido por 100, 0,03. Então, o que eu vou usar aqui, ó, é 0,03. Ok, fecho. Elevado a quanto agora? Elevado a 12. Ok. Ok. Isso vai dar o quê? Isso vai dar um resultado de 1,42,58. Em seguida, o que a gente precisa fazer? Subtrair de 1 menos 1 igual. E depois eu multiplico por 100. Depois multiplico por 100. Tudo isso daqui dá igual a quanto? Adriano, eu subtraio e multiplico junto? Não. Eu vou primeiro subtrair de 1. Vai ficar o quê? 0,4258. Esse 0,4258 é que eu multiplico por 100, tá bom? Não vai bisunhar não, pelo amor de Deus. Isso vai dar igual a 42,58% ao ano. Eu vou apagar aqui esse um ponto alguma coisa, que eu quero colocar só o resultado final mesmo, tá bom? Então vai ficar 42,58% ao ano. Essa é a taxa equivalente à taxa mensal. Então, tanto faz eu aplicar um capital a 3% durante 12 meses ou aplicar durante um ano a taxa de 42,58. Para frente. Olha o exemplo 4. No exemplo 4, ele fala assim, ó. Qual a taxa de juros mensal equivalente à taxa de 42,58% ao
ano. Opa, aqui eu tenho a taxa de 42%, 42,58% ao ano. E quero agora encontrar uma taxa mensal. Ok, Adriano. Ai, caramba. Ok. Então, aqui nesse caso, galera, o que eu tenho? Eu estou saindo do maior para o menor. Eu estou dividindo isso daí, como eu já falei para vocês, né? Eu estou diminuindo o tamanho da minha taxa. Ela é anual e ela vai vir para uma taxa menor. Toda vez que eu estou vindo do maior para o menor, qual é a fórmula que eu vou usar? Cara, Adriano, a base eu já sei. A base é 1 mais i. Só que aqui é que vai surgir aquele, ó, 1 dividido por t. 1 dividido por t. Cara, essa é a grande diferença entre as duas. Então, aqui na realidade, olha, o meu tempo é de quanto? Adriano, quantos meses cabem dentro de um ano? Isso eu já entendi. 12. Ok, correto. E aqui eu vou elevar t ou eu vou elevar a 1 dividido por t, Adriano? Eu vou elevar a 1 dividido por t. Correto. Então, como é que vai ficar a minha taxa equivalente aqui? Fica assim, ó, a minha taxa equivalente é igual a 1 mais. Eu vou pegar aquele 42,58 e divido por 100. Ele vai ficar 0,42. Ai, caramba. 5,8. Elevado agora a quanto? Elevado a 1 dividido por 12. Aqui que é a sacada. Isso vai dar igual o quê? 1,03. Quando eu subtrair de 1 e multiplicar por 100, isso vai ficar exatamente igual a quanto? 3% ao mês. Ah, Adriano, entendi. Entendi. São taxas que, se eu aumento ou diminuo, elas estão diretamente relacionadas. Estão. Entendeu? Elas têm uma relação que ela é exponencial. No caso das taxas equivalentes. As taxas de juros simples, elas têm uma relação proporcional. Então, ali na realidade são grandezas diretamente proporcionais. Então, elas se aumentam na mesma proporção. Aqui não. Aqui elas não aumentam na mesma proporção, mas elas aumentam na mesma direção, com intensidades diferentes, tá bom? Ok, galera. Bora aqui só para fechar uma coisa, olha. Bora fazer uma comparação aqui, já para a gente poder introduzir o assunto taxa nominal, que tu vai ver que é legal. Então, olha só, eu peguei uma taxa de 3% ao mês. Aí, imagina, eu estou fazendo um empréstimo, eu sou gerente no banco. E uma pessoa foi lá comigo e falou, Adriano, eu quero um empréstimo. Aí eu falo, tudo bem, quanto que é? Ah, eu quero R$ 1.000 emprestado. Eu, ok. Aí eu falo para ele, olha, a minha taxa é de 3% ao mês. Durante quanto tempo o senhor quer emprestar o dinheiro? Ah, eu quero pagar daqui a um ano. Aí eu, ok, o senhor quer emprestar então por 12 meses? Aí o senhor fala, sim, 12 meses. Como é que o senhor vai calcular os juros, assim, a taxa de juros total? Ele vai pensar, opa, o Adriano está me cobrando 3% ao mês. Um ano tem 12 meses. Então, 3 vezes 12, 36% ao ano. Esse cálculo é ou não lógico na cabeça de quem vai fazer essa conta? Muito lógico. Só que o mercado, ele não atua com juro simples. Ele atua sempre com juros o quê? Equivalente. Então, o que acontece? A taxa de juros de 3% ao mês, ela é equivalente a uma taxa de quanto? Que nós vimos ali, ó.
que nós calculamos 42,58% ao ano. Pensa comigo agora. Tu é gerente de banco. Aí tu fala pro cara, olha, eu vou te cobrar 3% ao mês. Durante 12 meses, que é o período que tu vai ter o dinheiro emprestado. E após os 12 meses, aí o senhor fala, não, já sei, eu já fiz o cálculo aqui, eu vou pagar 36%. Aí tu fala, não, tu vai pagar 42,58%. Aí o velhinho pula. Porra, como assim? Tá me roubando? Tá ficando louco? Então, é muito mais complicado para me explicar para ele que dentro de um regime de juro composto ou de capitalização exponencial, as taxas elas crescem de maneira exponencial, do que eu explicar para o juro proporcional. Então, qual foi a saída mercadologicamente falando? Eu crio a chamada taxa nominal. Então, eu falo para ele bem assim, vou adiantar um pouco aqui o assunto. Cara, a taxa é de 36% ao ano. Aí surge a palavra mágica. Capitalizada. Capitalizada de forma o quê? Com capitalização mensal. Essa taxa é taxa de contrato. Então eu falo para ele, olha, os seus juros é de 3% ao mês, taxa efetiva. A sua taxa nominal de contrato é de 36% ao ano, capitalizada mensalmente. Aí lá no final do contrato ele coloca o quê? Qual é o custo efetivo total da operação? E o custo efetivo total da operação ele vai chamar de quanto? 42,58. Então, gente, é daí que surge a necessidade da existência da chamada que taxa nominal e taxa efetiva. Adriano, só uma pergunta. Essas taxas da tabela, tanto a proporcional como a equivalente, elas são taxas de qual natureza? São taxas equivalentes, são taxas que eu uso no cálculo. E a taxa que tu escreveu, a de 36% ao ano capitalizada mensalmente, é uma taxa de contrato. Ela consta no contrato, mas eu nunca uso ela para o cálculo. Ela basicamente é para mim poder explicar para o leigo, entendeu? De maneira simples e fácil, de modo que ele consiga o quê? Compreender aquilo, tá bom? Galera, beijo. Na próxima aula eu vou estar falando sobre o quê? Sobre a taxa nominal e a taxa efetiva. Né? Mostrar a estrutura e a conversão. Vou apagar isso daqui, tá legal? E no próximo vídeo nós continuamos, tá bom? Beijo aí para vocês. Minha gripe passe. Sexta-feira a gente esteja em sala, tá bom? Fui, gente. Tchau, tchau.